Boa tarde, acho que nós estamos em live agora. Meu nome é Ademário, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Química da Terceira Região e a gente está aqui para ter uma mesa redonda com alguns especialistas sobre a higienização de alimentos e bebidas sob a ótica da Covid-19, né? Essa é uma iniciativa do Conselho Regional de Química da Terceira Região. A gente tem participantes dessa mesa de algumas instituições e de empresas também. Na verdade, essa é a primeira mesa, a gente deverá ter uma segunda mesa sobre esse assunto, tá? Que vai ser comunicado, obviamente. Tá? E, claro, eu quero agradecer não só ao CRQ, mas a todos os participantes, que eu depois vou apresentar um por um, as instituições deles, que são a Embrapa, a Firjan e a empresa Ozion, tá? A mesa de hoje. Eu quero agradecer também o apoio do setor de comunicação do CRQ, Terceira Região, que está dando suporte para a gente para fazer essa mesa. Tá legal? Além disso, né, eu queria destacar que essa ação aqui, dessa mesa redonda, ela não é uma ação isolada. A gente está dentro, né, das iniciativas do sistema que engloba os CRQs do Brasil como um todo e o Conselho Federal de Química, né? Então, a gente quer destacar a Química Solidária, que é uma ação que já tem sido feita para estimular a produção de álcool 70, né, que a gente teve aí problemas de suprimento para hospitais, etc. Então, os conselhos entraram dando apoio a instituições que pudessem produzir esse material, né, isso já vem acontecendo, tem sido anunciado pela imprensa. Existe também a iniciativa da Química Indispensável, que engloba várias ações de comunicação, né? E eu vou destacar a cartilha sobre água sanitária, que foi feita pelo Conselho Federal, e a cartilha sobre a higienização de alimentos, que foi feita pela Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas e pelos especialistas que estão aqui nessa mesa e mais alguns outros que participarão da próxima mesa, tá bom? A mesa redonda em si, tá? A gente vai, a princípio, tentar englobar o assunto da mesa de hoje em 3 perguntas. A ideia de hoje é a gente falar sobre a produção de alimentos e a distribuição até antes do consumidor, tá? Mas que, obviamente, tem a ver com o consumidor, enquanto que a próxima mesa vai pegar da distribuição para o consumidor, tá? Então, essas perguntas vão ser respondidas por cada um dos participantes da mesa, e em ordem, né? Na segunda pergunta eu vou trocar de forma que haja um rodízio, né, de quem começa a fazer as respostas, tá? Então a ideia é a gente ter 3 perguntas, enquanto isso, obviamente, os espectadores poderão colocar suas perguntas também. Ao final dessa rodada de 3 perguntas, a gente vai tentar responder a algumas perguntas dos espectadores, né? E participando da mesa, então, a gente tem a Letícia Zocarato de Carvalho Rodrigues, da empresa Ozion, tá? O André de Souza Dutra, da Embrapa, tá? E o José Gonçalves Antunes, da Firjan, tá? Então, bom, depois de toda essa introdução, né, vamos colocar aqui a primeira pergunta, eu vou começar, a princípio, pela ordem alfabética, então a gente começa pelo André, né? A primeira pergunta é: quais são os cuidados que as empresas têm de tomar com os seus funcionários em face da existência do coronavírus, da ameaça do coronavírus? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudar o convite do Conselho Regional de Química. Gostaria também de saudar os colegas aqui presentes, a Letícia, José Antunes, Ademário. E gostaria também de saudar os membros da Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas do CRQ, composta aí pelo Ademário Júnior, Ângela Furtado, Gustavo Ramos, Gustavo Palhares e José Asqueri. E principalmente saudar as pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, principalmente para interagir e a gente ter principalmente esse momento aqui para repassar informações importantes diante desse momento que a gente vive. Para iniciar
a responder a primeira pergunta, né, da nossa mesa, eu gostaria de fazer uma contextualização, né, sobre o que é a Covid-19, né, uma doença causada pelo coronavírus, doença respiratória, transmissão por via respiratória e por contato. Por ser por via respiratória, né, gotículas salivares, né, através de espirro e tosse, né, elas acabam em contato pessoal transmitindo para outras pessoas, podendo se acomodar principalmente em superfícies. Que superfícies são essas, né? Basicamente as superfícies que a gente entra em contato, metais, utensílios do dia a dia. Então saíram 2 estudos, né, no início do ano, um em fevereiro, publicado pela Journal of Hospital Infection, falando sobre a persistência de coronavírus humanos, falando que coronavírus humanos poderiam ter uma sobrevivência, uma persistência no ambiente em torno de 2 horas até 9 dias. Em março desse ano, foi publicado outro artigo pela The New England Journal of Medicine, falando sobre a persistência do Covid-19 nas superfícies de contato. Então, eles verificaram em condições controladas que o Covid-19, o coronavírus, né, causador dessa doença, ele pode persistir até 72 horas, ou seja, 3 dias, em superfícies plásticas e de aço inox, material muito utilizado pelas indústrias de alimentos, até 4 horas em superfície de cobre e até 24 horas em superfície de papel. Então, diante desse contexto, quais são as preocupações que as indústrias têm que ter para realmente cuidar da saúde dos colaboradores, né, que ali trabalham? Começa pelo transporte, pelas orientações. Uma das coisas que as empresas têm que fazer é elaborar cartilhas, orientações escritas sobre procedimentos de asseio pessoal, ou seja, higiene pessoal, para que esses colaboradores venham a realizar, para que evitem principalmente a transmissão dessa doença, principalmente pelos aqueles portadores assintomáticos. Então, que cuidados são esses? Ao entrar no ônibus, sempre utilizar a máscara, se for o ônibus da própria empresa, fazer o uso do álcool gel, os assentos serem higienizados diariamente, chegando à indústria, fazer a higiene pessoal das mãos, lavagem da mão com água e sabão, se não possível, fazer o uso do álcool 70%, migrar diretamente para o vestiário, tomar banho, colocar um uniforme de trabalho limpo, sempre antes de executar as atividades. Após todo esse preparo, utilizar os EPIs necessários da atividade de processamento dos alimentos e bebidas, uso de touca, uso de máscara, mesmo que não seja regulamentado pelas legislações sanitárias, regulamentadas pela Anvisa e pelo MAPA. Hoje, cabe à indústria verificar, perante a segurança do trabalho, quais setores podem e devem utilizar a máscara como proteção pessoal para evitar principalmente a transmissão do vírus. Então, são esses cuidados que devem ser realmente trabalhados para que a gente venha a ter o papel da indústria contribuindo para a saúde do colaborador e contribuindo principalmente para a segurança alimentar. Porque se esses colaboradores treinados venham a se ausentar do seu trabalho, a gente coloca em grande risco a segurança alimentar, principalmente a disponibilização de alimentos e bebidas da nossa mesa, principalmente da nossa mesa como consumidores, tanto a nossa como de nossos familiares. Basicamente, são essas colocações iniciais. Obrigado. Obrigado, André. Então, para complementar, colocar mais alguma coisa, eu vou convidar agora o José Antunes, da FEJA. Bem, boa tarde a todos. Em nome da FIRJAN, eu gostaria de agradecer o convite do CRQ. Para nós é um grande prazer estar participando desse evento voltado não só para a indústria, mas para o público em geral, para a gente dar uma visão de como a Covid-19 impacta o segmento de alimentos e bebidas e como as empresas estão se movimentando para garantir a segurança do produto que chega ao consumidor.
Gostaria também de saudar o Ademário, a Letícia, o André, nossos parceiros aqui nessa live que a gente está realizando. Em relação ao que o André comentou, acho que é extremamente perfeito. Na verdade, o cuidado com o funcionário começa durante o transporte. Acho que um ponto essencial é a gente lembrar que, na verdade, as empresas de alimentos e bebidas elas já têm um arcabouço para criar uma barreira de proteção ao Covid-19, que são as boas práticas de fabricação. Então, na verdade, várias das medidas que a gente tem hoje de prevenção ao Covid-19, elas já estão, de alguma forma, previstas, se você tem um programa de boas práticas de fabricação efetivamente atuando na fábrica. Eu acho que um ponto importante é a gente citar a questão do treinamento e da transferência de conhecimento para o colaborador que atua no ambiente fabril. Eu acho que é um ponto importante, especialmente se a gente, no momento que a gente vive, onde a gente não tem uma testagem efetiva da população para a Covid-19, que os colaboradores da empresa, de alguma forma, tenham algum treinamento para conseguir identificar os potenciais sintomas da Covid-19, que você crie uma relação de confiança entre colaborador e supervisão da empresa, para que o colaborador ele tenha a confiança, sem medo de algum tipo de punição, de relatar à empresa que ele eventualmente está com sintoma, e a partir daí que a empresa tome as medidas referentes ao afastamento e cumprimento da quarentena, até com o objetivo de você evitar a disseminação da contaminação dentro do ambiente fabril. Acho que um ponto importante é a empresa estar monitorando de forma mais próxima a saúde do colaborador. Algumas medidas simples, como, por exemplo, você incentivar a vacinação do teu corpo de funcionários em relação a H1N1, até para tornar mais fácil, no caso do aparecimento de algum sintoma da gripe, você mais claramente conseguir identificar que isso está relacionado com a Covid-19, não uma gripe comum transmitida, por exemplo, pelo vírus da influenza. Então, são medidas que a gente pode estar tomando e que são simples. E os cuidados básicos de higiene das mãos, acho que vale a pena, inclusive, em algum momento, você monitorar seus funcionários, verificar se eles efetivamente sabem lavar as mãos, tá? Porque quando a gente sabe lavar a mão parece ser uma coisa simples, mas muitas pessoas não sabem, e você pode, com isso, favorecer a disseminação. Eu acho que é um cuidado básico com higiene, aglomeração e a criação de um ambiente de confiança entre funcionário e empresa. Acho que no primeiro momento é isso que a gente pode estar falando. Obrigado, Zé Antunes. Então, agora eu vou dar a palavra para a Letícia, né, da empresa Ozion, Letícia Zoccarato, para ela colocar, né, fazer as colocações dela. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos e colegas aqui, o André, José, Ademário. Eu, como CEO da Ozion, me senti lisonjeada aí de participar dessa primeira bate-papo aí sobre a parte do Covid perante ao CRQ. Eu sou engenheira química. E pegando o gancho dos nossos colegas aqui, que eu acredito que vocês falaram bastante, eu vou falar de consciência. Sem levar consciência aos nossos colaboradores, a gente não consegue nada. E a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza bastante, que é chamada WhatsApp. As indústrias podem utilizar essa WhatsApp, trazendo essa consciência, como o próprio José disse, né, de fazer a própria lavagem de mãos. É difícil a gente parar e treinar todo mundo, mas a gente pode mandar pequenos vídeos, né, explicando como que faz essa lavagem de mãos. Até mesmo a utilização do próprio EPI, né? Você vê muito ainda o pessoal utilizar máscara embaixo do nariz, né? E como o André disse, né, que através de gotículas, espirro, falar, isso transmite o vírus. Então, a gente tem que, por mais que as empresas tenham a parte de boas práticas de fabricação implantado, a gente ainda tem que trabalhar com essa consciência. E sem consciência, a gente não consegue trazer o que o José está falando, que é a liberdade de expressão sem medo, né? Dizer que eu posso estar infectado e eu não vou perder o meu emprego.
em relação a isso. Então, resumindo o que os meus colegas disseram, quis complementar, foi realmente levar a parte de consciência. E lembrar também que luvas e máscaras não são eternas, né? Tem um tempo adequado para utilizar essa máscara, né? Nós temos que trocar essa máscara. Lembrar também que levar a consciência aos colaboradores de ficar cada um no seu setor, não ficar circulando entre a fábrica. E eu lembrei um ponto muito importante, que é a higienização dos equipamentos que é utilizado, como celular, telefone e computador. Né? Muitas vezes a troca de turno são as mesmas pessoas que utilizam. Então, a gente também tomar esse cuidado de higienizar o computador, higienizar o celular, higienizar o telefone que você está falando, ou simplesmente quando você passa aquela comunicação, às vezes no dia a dia a gente está falando, o supervisor ou o gerente ligou e a gente passa para o outro colaborador falar. Esse ato de passar também a gente pode estar sendo contaminado. Então, limpar e higienizar é o processo. Concluo aí nessa primeira pergunta, esse ato de conscientização. Ok, muito obrigado, Letícia, Zé Antunes, André. Em face das 3 respostas, alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou a gente passa para a pergunta 2? Não? Com licença, Demar, gostaria só de fazer uma colocação que acho que é importante. É importante, acho que lembrar que a empresa ela não vive isolada do ambiente, ela tem um corpo de colaboradores, mas a empresa também tem que pensar em pessoas que eventualmente circulam pela área e que você também vai ter que, de alguma forma, garantir que essas pessoas não venham a gerar um problema dentro da fábrica. Então, você tem que também ter um trabalho de educação voltado educação em relação à Covid-19, em relação a terceirizados, que eventualmente podem estar realizando algum tipo de serviço na tua fábrica, em relação a visitantes, e até complementando o que a Letícia comentou muito bem, a questão dos EPIs e da circulação desses visitantes terceirizados dentro do ambiente da fábrica, para que eles não se tornem um foco de problema em relação à transmissão da Covid-19 ao teu corpo de colaboradores. Ok, obrigado. Quer colocar alguma coisa, André? Em cima disso que o José colocou, a Letícia colocou, é basicamente reforçar a gestão, né? A empresa ela tem que realmente criar um procedimento operacional. As empresas que praticamente hoje trabalham com alimentos e bebidas, o pré-requisito, né, as boas práticas de fabricação, isso para as empresas basicamente de bebidas e os alimentos sem registro, e os produtos de origem animal e as bebidas ligadas ao Ministério da Agricultura, hoje estão migrando para os programas de autocontrole. Basicamente, ela tem que criar procedimentos e criar maneiras de registrar para poder auditar e controlar essas atividades operacionais dos colaboradores dentro da indústria. Isso daí é uma forma que ela pode contribuir para evitar o que nós estamos verificando atualmente, né, ligado a algumas indústrias de alimentos, sendo até mesmo recomendadas, né, por ação judicial a interromperem as suas atividades devido à grande transmissão da Covid-19 entre os seus colaboradores. Então, esses procedimentos, a gestão, a indústria, ela tem que entender basicamente o que é essa Covid-19 e criar protocolos, fornecer todos os materiais, EPIs necessários e todos os sanitizantes para que os colaboradores tenham acesso e façam, sim, a parte da higiene pessoal, com lavagem das mãos com água e sabão ou detergente neutro, façam asepsia com álcool a 70% e façam principalmente aquilo que eles já fazem rotineiramente dentro das suas atividades da indústria, né? Que é a parte da higienização de todos os setores, equipamentos e utensílios. Essa daí é o recado que eu dou praticamente para que os industriais e os colaboradores que trabalham na indústria de alimentos e bebidas venham a realizar para contribuir para a manutenção da atividade no dia a dia. Obrigado, André. Quer colocar mais alguma coisa, Letícia? Não? Bom, a pergunta 2, em parte, eu acho que o assunto já foi tocado, mas, de qualquer modo, a gente pode desenvolver melhor agora o tema, né?
E a segunda pergunta é: como seria ou será, né, a adequação dos processos de fabricação, né, em face dessa nova situação do coronavírus? Então, agora vamos começar pela Letícia, né? Eu acredito que acho que o André concluiu a primeira e já colocou o pezinho na segunda, vamos dizer assim. Que realmente a parte de procedimento, né? Eu vou colocar, por exemplo, a vivência que eu tenho em água mineral. Então, a gente tem o hábito de cheirar os garrafões de água mineral, né? E isso foi um transtorno dentro da indústria. Como é que eu vou cheirar alguma coisa que estava no ambiente que outras pessoas tocaram, né? Então, a gente teve que pensar uma forma de lavar esses garrafões com água e sabão para poder fazer a parte olfativa, porque é importante eu fazer essa parte olfativa dentro do garrafão de 20 litros da água mineral. Então, a gente vai ter que ser criativos, vamos dizer assim, nessa parte de processo de fabricação, né? E, como o André mesmo disse, utilizar todos os nossos sanitizantes que a gente tem disponível no nosso acervo aí, né, pela vigilância sanitária, e adequar todo esse processo. E volto a dizer novamente, conscientização, procedimento, validação, acompanhamento. Não é simplesmente porque saiu uma reportagem qualquer e vamos fazer aquela reportagem. Não, a gente tem que continuar na nossa mesma linha de raciocínio como indústria. Validar todos os procedimentos que nós estamos implantando dentro deles. Então, é muita atenção e cuidado nessa adequação de processo. Não fazer de qualquer forma em relação a isso. Eu acho que é isso. Eu acho que um outro ponto também que a gente tem que tomar muito cuidado aí como acho que o José falou, dos fluxos das pessoas, né? Dentro da produção de terceiros, fornecedores, auditores, né? Que muitas empresas têm a parte de auditoria, para não ter essa contaminação cruzada. Lembrando também da nossa parte de uniformes, né? Porque se o colaborador ele está tomando todos os cuidados de tomar banho, ter um uniforme adequado, higienizado dentro da indústria, para ele entrar e não levar essa contaminação, será que com o fornecedor, o distribuidor ou o auditor ele não tem que seguir as mesmas regras? Né? Ele também tem que ter um uniforme ao entrar na indústria e passar pelos mesmos procedimentos de controle para que não temos essa contaminação cruzada. Então, é uma questão de a gente pensar sobre isso dentro da indústria e ser criativos hoje criativo não imaginar, mas executar uma coisa real que a gente possa implantar. Obrigado, Letícia. Então, o segundo vai ser o André agora. Vamos lá. Contribuindo com as colocações da Letícia, o que tem que ser feito é trabalhar basicamente a questão do distanciamento social, o distanciamento entre pessoas, fazer uma adequação principalmente dos processamentos. Isso daí é específico de cada indústria, e cada indústria ela vai ter que entender que ela tem que utilizar essas informações publicadas pelos órgãos orientadores, né? Aqui, basicamente, na nossa cartilha, nós utilizamos muito as orientações, as publicações da Organização Mundial de Saúde, da EFSA, que é a autoridade da União Europeia, do FDA, que é a agência federal que administra alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, do nosso próprio Ministério da Saúde, Anvisa e Ministério da Agricultura. Então, essas questões do distanciamento dentro do fluxo de processamento é uma coisa que tem que ser respeitada. Hoje, a orientação, inclusive, nós utilizamos na nossa cartilha o distanciamento de 1,5 m a 2 metros, principalmente para evitar essa transmissão, né? Principalmente por aqueles colaboradores que não tiveram a oportunidade de serem testados e que possam ser assintomáticos da doença. E principalmente adequações em termos de aumento na frequência, né, da higienização das instalações. É uma coisa que tem que ser avaliado caso a caso.
a indústria ela pode realmente verificar esses pontos críticos, entendendo como se fosse uma análise de risco, tendo como risco, né, o vírus causador da Covid-19, para que realmente não tenha problemas na condução da sua atividade. Basicamente, são essas as colocações que eu tenho. Outra é a questão do fornecimento, né, aquilo que eu já comentei anteriormente, dos EPIs, e a questão do uso da máscara e da luva, né, que a gente sabe que as normativas, né, sanitárias do nosso país não obrigam o uso nas indústrias de alimentos e bebidas. Mas hoje, devido a esse momento que nós vivemos, e pelo relato, né, basicamente, da conceituação e da característica dessa doença, eu recomendo que seja avaliado criteriosamente, de acordo com a segurança do trabalho, aquelas que não tiverem impedimento, as empresas recomendarem o uso obrigatório, principalmente da máscara e da luva em determinadas situações, tomando os cuidados, principalmente no caso da troca e principalmente da higienização desses materiais após o uso, caso não sejam descartáveis. Obrigado, André. Vamos passar então agora para o José Antunes. Bem, eu acho que um ponto que pode ser interessante na situação que a gente está vivendo é, primeiro, dar a chance a que as empresas possam olhar criticamente o seu processo. A gente tem uma obrigatoriedade na legislação que as empresas de alimentos e bebidas tenham um plano de boas práticas de fabricação implantado. Em muitas empresas esse plano ele está escrito, mas não está efetivamente implantado operacionalmente. Isso tem que ser um plano vivo e que permeie por toda a fábrica. E muitas vezes, como isso não ocorre, você acaba criando situações que te tornam frágil, situações como a gente está vivendo hoje, a questão da Covid-19. A gente tem também a possibilidade que a indústria tenha um olhar crítico sobre o seu processo produtivo. O ideal, inclusive, pelo que o André chamou a atenção, da questão do distanciamento social, a gente possa verificar se a gente precisa, por exemplo, no começo de um turno, ter toda a equipe chegando junto ao mesmo tempo, se a fábrica pode, eventualmente, startar setores com uma certa diferença de tempo, até para você evitar aglomerações em portaria, vestiários, que você consiga efetivamente ter esse olhar crítico sobre o seu processo. Acho que a situação atual também pode ser uma possibilidade da gente melhorar o nível tecnológico das nossas indústrias. Eu acho que a gente ainda tem uma questão de muitas operações serem feitas de forma manual, e você hoje tem possibilidades tecnológicas, nem sempre a custo elevado, para que você possa implantar essas soluções e ter um processo mais produtivo e inteligente. Eu atuo como consultor em diversas empresas de bebidas e até hoje me assusta, por exemplo, com poucas empresas, por exemplo, fazem, por exemplo, a dosagem automática de seus sanitizantes. O processo ainda é basicamente manual, sem uso de EPI muitas vezes, e o teu custo para isso muitas vezes são sensores baratos, bombas que não são caras e que você conseguiria eliminar uma operação manual a um custo baixo, otimizando o seu processo. Então, talvez seja a hora também da gente poder olhar nosso processo como um todo e verificar quais são as oportunidades de melhoria que a gente tem para tornar o nosso ambiente mais seguro e menos propenso a ter problemas quando você tem uma situação fora do padrão, que é o que a gente está vivendo hoje com a Covid-19. Obrigado, Zé Antunes. Letícia, você quer complementar mais alguma coisa? Só pegando o gancho do José Antunes, que ele falou dos vestiários, a gente não pode esquecer também dos nossos refeitórios, né? Também ter uma medida aí de o refeitório ali não ter aglomeração, os horários corretos, né? Os refeitórios que serviam em service pensar de forma já estão pensando em forma diferente. Então, eu só tocando aí no assunto dos refeitórios também, com uma atenção aí para a indústria.
Obrigado. André, quer fazer alguma colocação? Basicamente, seguir essas orientações aí que foram colocadas. A Letícia lembrou muito bem da questão do refeitório. É um local onde a gente também tem que ter todas as atenções necessárias, principalmente sobre higienização de superfície. A gente vem falando aqui dos procedimentos, mas eu gostaria de reforçar e valorizar um pouco a nossa cartilha, né? Que nós elaboramos, né? Inclusive, tem muitas informações técnicas, né? Que talvez não possam ser citadas aqui na nossa mesa redonda, Referências mas também, né? referências bibliográficas, todas com evidências científicas. Nada que foi colocado ali é pelo achismo, eu acho que dá certo, não existe isso. Então, sobre limpeza de superfície, quais são os produtos registrados e que são recomendados, que são já eficientes e comprovados contra o vírus da Covid-19, e a questão dos sanitizantes, o José colocou muito bem, né, a questão de bombas dosadoras, isso daí é um controle, né, que dá uma certa garantia sobre aquela operação, atividade, e isso daí é um pré-requisito realmente, até mesmo para você ter aí um programa de APPCC dentro das indústrias de alimentos e bebidas, e basicamente trabalhar essas informações. Eu acho que quando a gente fala informações, é conhecimento. E conhecimento dentro de uma indústria de alimentos e bebidas é gestão. Então, as empresas, nesse momento, precisam ser gestoras de conhecimento e aplicação desse conhecimento no dia a dia. É basicamente isso que eu tenho para colocar. Ok. Antes da gente passar para a próxima pergunta, Zé Antunes, quer fazer mais alguma colocação ou não? Não, acho que a gente conseguiu fazer ter uma boa visão do processo. E como eu falei, na verdade, as medidas não são difíceis e, na verdade, a gente deveria estar melhor estruturado, talvez. Eu acho que a questão do distanciamento social, dos cuidados com a higiene, com os cuidados com o ambiente de trabalho, se você tem uma atitude proativa e se isso está permeando a cultura da empresa, se tornaria bem tranquilo você conseguir ter os seus parâmetros sob controle. Como o André falou, eu acho que nesse ponto a gestão da empresa sobre seu processo, seu grupo de colaboradores é essencial para que ela tenha sucesso e conseguir transitar bem por esse período que a gente está vivendo de Covid-19. Ok, obrigado. Bom, a próxima pergunta, a gente começa a chegar, né, sair um pouco do universo da produção e ir na direção do consumidor nessa terceira pergunta, tá certo? Quais são os cuidados sanitários, né, a serem tomados na distribuição e na logística dessa distribuição, né, de alimentos em face do coronavírus? Ou seja, saiu da fábrica, começou a ir para a distribuição, chegou na distribuição. Quais são os cuidados que vão ter que ser tomados, né, nessa situação? Então, agora, fazendo o nosso rodízio, né, vai começar pelo Zé Antunes. Bem, Demário, em relação à distribuição, acho que tem uma pequena parte ainda que está na fábrica, que é quando você vai efetivamente efetuar a logística, e aí, basicamente, o cuidado é que você vai ter que ter, e a gente já falou no início, é que quando, por exemplo, um caminhão chega dentro da fábrica, ele seja carregado pela própria equipe da unidade industrial, que eventualmente você não tenha um motorista externo que não foi testado, onde você não tem controle circulando pelo ambiente fabril. Depois, quando esse produto chegar num distribuidor, aí você passa a ter os cuidados. Se esse distribuidor, por exemplo, for um ponto de venda, por exemplo, um supermercado, uma loja de varejo, você vai ter que estabelecer os cuidados aí, e aí você pode ter um complicador, porque aí você agora pode ter um grande afluxo de pessoas que eventualmente nem sempre têm um conhecimento adequado sobre a Covid-19, sobre a doença. Então você vai ter que ter um trabalho, primeiro, de garantir a higiene
e a conscientização dos teus funcionários, e também passar isso para os consumidores que vão estar entrando nesse ambiente onde o produto vai estar sendo comercializado. E aí acho que entram alguns pontos importantes. Primeiro, a questão do ponto de venda, mapear os pontos onde você tem maior fluxo de consumidores, e aí você disponibilizar, primeiro, evitar aglomeração nesses pontos, e depois você disponibilizar produtos de dispensa com produtos de higienização adequados, por exemplo, álcool 70, nessas áreas de maior afluxo. Normalmente, essas zonas de maior afluxo são a área de carnes, padaria e frios. O ideal é que esses produtos, especialmente no caso de frios e panificação, eles não ficassem expostos ao ambiente, até porque você tem um vírus respiratório que pode estar disperso no ambiente. Se você tem os produtos expostos, você pode ter o vírus se depositando na superfície desses produtos. Então, tem uma recomendação, inclusive, da OMS, que os produtos de panificação sejam todos acondicionados, não sejam expostos nesse tipo de ambiente. Você tem a questão da higienização, por exemplo, de carrinhos e cestas que vão ser manipulados por um grande número de pessoas. Tá? Então, você também, de novo, vai ter que ter um plano para estar fazendo a higienização dessas alças, das áreas onde você vai ter o toque do consumidor nesses objetos. Então, você vai ter que ter um funcionário ou alguma forma de procedimento padrão para estar fazendo essa situação. E você tem toda uma área também que você tem que tomar cuidado, que não está diretamente ligado ao contato direto com o consumidor, mas são as áreas de retaguarda. Então, você tem a área de fatiamento de frios, você tem a área onde você tem os cortes de carne, você tem as áreas de estocagem, e essas áreas acabam se parecendo muito com uma área industrial, onde você tem que garantir a utilização adequada de EPIs, você tem que continuar garantindo o distanciamento social, a limpeza do ambiente. Então, você tem um somatório de cuidados que você tem que ter com o teu próprio corpo de funcionários e mais os cuidados que são inerentes a um grande grupo de pessoas circulando por esse ambiente por onde o produto está sendo comercializado. Obrigado, Zé Antunes. A segunda agora vai ser a Letícia. Eu vou pegar o gancho de pequenas empresas, que criar, na verdade, uma estratégia de pré-agendamento, para não ter acúmulo desse terceiro dentro da indústria, ou até mesmo criar um simples app, aí pegar o do José e da tecnologia, da pessoa simplesmente fazer o seu agendamento e buscar aquela carga e ter o mínimo de contato com a indústria em relação a isso. Utilizar a própria cartilha como conhecimento. Demário, aonde vai ficar disponível a cartilha? Ela já está disponível, ela já está no site do CRQ. No site do CRQ? Ela pode ser baixada por qualquer pessoa. O Floriano colocou o link e tá no Facebook, procurando no site do CRQ, você vai achar. Tá, então entrando no site... Desculpa, mas aquele que nos assistem, o link da cartilha está no chat da nossa apresentação. Sim. Obrigado. Legal. Obrigada, André. Então, usem essa cartilha ao seu favor para treinar também a parte de distribuição e levar esse conhecimento. Como o próprio André disse, como está baseado em dados e fatos, não é achismo, Então, leve ou dá um print nessa cartilha. Lembra que eu falei do WhatsApp? Também usa a mesma forma de trazer ciência para essas pessoas que estão transportando esse alimento em si. Eu acho uma outra coisa também importante é que teve muita indústria que estocou o produto, fez um grande estoque, mas não teve o giro, e como também trabalhar essa estocagem desse produto para que não ocorra uma contaminação cruzada disso que ficou parado, até porque tem gente aí que produziu lá em março, em abril, e está começando agora a vender em maio, Então, como trabalhar toda essa parte de
estocagem. Então, eu queria compartilhar, pensando na pequena indústria, dessa gestão, né? Tem muitos lugares que o caminhoneiro viaja a noite inteira e alguns lugares tem área de descanso, né? Ou a mesma uma área de tomar café, uma área de tomar água. Como isso também a gente tem que pensar nessa parte da pessoa que está distribuindo, né? Vai colocar qualquer copo, vai ser um bebedouro, como que isso vai acontecer para também não ter uma contaminação cruzada da sua indústria para aquele fornecedor em si? Obrigado, Letícia. André, por favor. Gostaria de fazer uma correlação, né, essa pergunta, né, junto com as colocações do José e da Letícia, e a correlação basicamente se dá em cima daquelas informações que eu coloquei em cima da primeira pergunta, da persistência do vírus da Covid-19 em superfícies. Quando a gente fala em distribuição dos alimentos, basicamente é uma operação que tem muito contato, principalmente dos operadores na distribuição, com a embalagem, em grande parte a embalagem secundária que armazena os alimentos ali que serão distribuídos e comercializados no comércio varejista. Então, na distribuição, basicamente, as empresas elas devem criar procedimentos. Aquilo que a gente já trabalha com os pré-requisitos de qualidade, as boas práticas de fabricação, os programas de autocontrole, é criar um procedimento para capacitar os colaboradores. Nesse procedimento, é basicamente reforçar o quê? O uso dos EPIs, e nesse caso eu recomendo usar de forma obrigatória o uso da máscara, tá? Porque qualquer atitude de tosse e espirro, isso daí pode cair na superfície dessa embalagem essa que vai chegar no seu destino e que vai ser descarregada por outros colaboradores que vão entrar em contato com essa superfície que pode estar ou não contaminada. Então, a indústria ela tem que fazer o seu papel. Então, na área de distribuição, basicamente na indústria, disponibilizar pias com dispenser de papel, sabão, álcool a 70%, podendo ser o álcool gel, para fazer asepsia sempre que for necessário, ou seja, conduzir essa prática de forma eficiente. Na questão dos transportes, né, se for da cadeia do frio ou não, fazer a higienização das superfícies de contato, onde os colaboradores realmente colocam as mãos com determinada frequência, realmente para garantir a segurança ao longo de toda a cadeia de distribuição e recebimento e comercialização desses produtos, uma certa segurança a todos os colaboradores envolvidos nela. E, diante disso, você vai ter uma certa credibilidade. As empresas elas podem, através dessas informações, explorarem nos seus canais de comunicação, chegando com essa informação a nós, consumidores, dando uma certa segurança, porque hoje o que nós verificamos na distribuição são pessoas, eu tenho até colegas, né, próximos, que fazem as compras e chegam com elas em casa, deixam elas paradas no canto 4 dias, em cima daquela informação que eu falei que no plástico o vírus da Covid-19 pode permanecer até 72 horas. Então, só depois de 4 dias é realmente que ele coloca a mão naquela superfície daquela embalagem do alimento ou da bebida para armazenar, refrigerar, se for necessário, ou preparar para fazer o consumo. Então, o que a distribuição tem que fazer são esses procedimentos em cima de orientações, e aí sim eu reforço aqui o uso da cartilha. O pessoal da indústria muitas vezes não tem condições de compilar essas informações e terem ela para executar essas orientações práticas, instruções de trabalho, instruções técnicas, para todos os colaboradores envolvidos na atividade. Então, essa cartilha é fundamental para a extração de conhecimento, de informações, para gerarem essas instruções técnicas que podem ser aplicadas, realmente realizadas, efetivadas, dando uma certa segurança a toda a cadeia de distribuição de alimento e bebida. Obrigado, André.
Eu vou fazer uma sugestão para a mesa, tá? Porque eu acho que é nesse ponto que a gente está chegando no consumidor, né? Ou seja, é no armazém, é no supermercado, é no grande mercado, é na loja que vende, né, diretamente ao consumidor, que você vai ter o consumidor como parte dessa cadeia, né? Então, a minha sugestão, se vocês aceitarem, é que o consumidor ele entra nesse cuidado sanitário, né? E talvez fosse interessante a gente dar essa visão, que o consumidor é parte dessa logística de distribuição do final, e que ele tem responsabilidade também. Tá? Se eu posso dar essa sugestão e pedir para vocês, na mesma ordem, falarem um pouco sobre isso. Pode ser? Pode, sem problema, Ademário. Eu acho que esse é um ponto importante. E, de novo, e aí eu vou pegar um gancho do André, que é a questão de você ter a conscientização do consumidor. Ou seja, o consumidor vai se proteger tanto conforme o nível de informação que ele tem em relação à Covid-19. Basicamente, o contato do consumidor com os produtos que são fabricados para a indústria se dão diretamente no ponto de venda. Então, que cuidados ele deve ter? Basicamente, a questão, e hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma legislação que preconiza isso, que é você entrar no ambiente de comercialização usando a máscara, e aí vou falar uma coisa que a Letícia falou, que é o uso adequado da máscara. Então, todo mundo fala em usar a máscara, mas quase ninguém ensina em como usar a máscara. Você ter algum tipo de campanha onde você vise conscientizar ao consumidor que a questão de higiene é primordial na transferência do Covid. E se a gente pensar que a gente está vivendo uma época de crescimento explosivo dos casos, a gente não vê praticamente nenhuma campanha educativa sendo vinculada. Então, e muitos consumidores não têm acesso fácil à informação que nós, por exemplo, temos. E aí eu acho que isso, o ponto de venda, especialmente os maiores, eles têm o dever e a capacidade de fazer isso, ou seja, de você estar colocando durante o funcionamento do estabelecimento algum tipo de aviso, os alto-falantes comentando essa questão da proteção que você deve ter e dos cuidados que você deve ter fazendo a circulação dentro daquele ambiente de comercialização, de que você evite as aglomerações ali dentro. Eu acho que alguma coisa cultural que o brasileiro tem em relação ao ponto de venda vai ter que mudar. Por exemplo, coisas que são muito comuns aqui no Brasil, como, por exemplo, você degustar um alimento no ponto de venda. Isso não vai poder mais acontecer, pelas razões óbvias que você tem. Várias empresas, inclusive, usavam essa degustação para fazer o marketing do seu produto. Isso hoje não é mais viável pela questão de aglomeração que você gera. E a gente vai ter que ter cuidados em pontos que anteriormente a gente não tinha muita atenção. Por exemplo, vários estacionamentos têm caixas eletrônicos, tem praças de alimentação, você tem caixas eletrônicos, e como o André comentou, o vírus permanece ativo nesses ambientes. Então, você vai ter que criar um procedimento de limpeza adequado aí. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer é ensinar o consumidor o que vai ser esse novo, o que é o novo futuro que a gente vai ter nesse ambiente de comercialização e como ele vai ter que se portar nesse ambiente, especialmente um ambiente onde eu tenho vários produtos oriundos da indústria de alimentos e bebidas, para que ele não se contamine ou que ele vire um foco de contaminação. É isso. Obrigado, José Antunes. Então, seguindo a mesma ordem, Letícia. Eu vou falar sobre hábitos. E hábitos é difícil de mudar. Na indústria, eu sou do controle de qualidade. Então, eu sou a chata da indústria e fico lá o tempo todo falando com as pessoas. Usa máscara, usa boca, usa luva. E o consumidor não tem essa pessoa chata falando com ele, né? Ele nunca teve essa pessoa, essa consciência com ele.
Então, eu vou contar alguns relatos que eu dou risada quando eu vejo. A gente tem o hábito de abrir o saquinho de mercado como? E abre o saquinho de mercado. Ele tá de máscara, ele tá de luva. Só que o hábito dele é tão grande, e ele não tem a consciência, que ele tá colocando o dedo na língua e abrindo o saquinho. Ele tá de máscara e ele acha que a gente não tá ouvindo ele. Então, ele, para falar, ele tira a máscara e fala com você. Olha o hábito novamente. O outro hábito de coçar boca, nariz, orelha, né? E depois tocar os outros alimentos. Então, a gente tem que... O hábito já de não se tocar, ok. Eu acho que a galera já aprendeu isso e tá, não vamos se abraçar. Hoje foi engraçado, hoje é meu aniversário. E as pessoas falam, como que dá parabéns com Covid? Aí cantaram parabéns, não pode soprar velhinha. Então, são mudanças de hábitos. E isso o consumidor, ele vai aprender, ele tem que aprender. E acredito eu que o comércio, o supermercado, o distribuidor, ele vai ter que fazer parte disso. Ele vai ter que trazer esse conteúdo para o consumidor, né? Senão, não vai adiantar muita coisa. A gente tem que trazer todo essa gestão de conhecimento, como disse o André, né, para todas as cadeias, né, todo o público vai ter que ter essa gestão de conhecimento. Ok, então, André, você tem mais uma colocação a fazer nessa parte do hábito do consumidor, como a Letícia bem colocou? Eu tenho uma expectativa muito boa, né? Eu acho que hoje os meios de comunicação, eles possibilitam que o conhecimento ele chegue em qualquer lugar. Falando um pouquinho aqui do mercado do varejo do estado do Rio de Janeiro, o José Antunes até colocou muito bem, da legislação, né? Uma legislação que tem da Vigilância Sanitária do município do Rio. Ela foi estabelecida logo no início da quarentena e ela foi discutida numa live juntamente com o Conselho de Alimentos Seguros da SERJ, que hoje é presidido até por uma colega, Bianca Costa, uma nutricionista, e eu tenho uma participação, né? A Embrapa tem um acordo de cooperação junto com a SERJ, a nossa unidade, a Embrapa Agroindústria de Alimentos, e eu participo diretamente dessas reuniões. E até coloco aqui para vocês que, quando saiu a legislação municipal, não tinha a obrigatoriedade do uso da máscara. Isso daí foi uma outra legislação a nível de município, no caso do Rio de Janeiro. E quando saiu do supermercado, eu cheguei até a enviar uma comunicação para ela, porque tem um documento orientador da OMS sobre o uso de máscaras. E eu cheguei até a repassar para ela repassar para o pessoal da Vigilância Sanitária, mas, a princípio, eles resolveram não querer entrar nessa seara, porque, inicialmente, eles entendiam que só as pessoas que realmente tinham sintomas, tosse seca, é que deveriam estar utilizando aquele EPI. Mas, logo depois, houve a reversão, com o aumento do fluxo de conhecimentos, das orientações. Isso daí hoje tornou uma realidade. Então, hoje, os mercados do varejo, eles fazem um trabalho magnífico. Eu considero muito bacana a nível de ponta. Hoje, praticamente em todas as lojas, na sua entrada, há disponibilização de álcool a 70% para fazer a asepsia, principalmente das mãos e dos carrinhos, onde você coloca a mão para empurrar. Tem alguns mercados que disponibilizou a instalação de pias, né, para fazer a higienização das mãos com água, sabão e papel toalha, sem ser o reciclado. Então, hoje, esse pessoal realmente está contribuindo também para a conscientização do consumidor. A gente sabe que existe uma lacuna, mas isso daí é uma coisa que a gente não pode desistir. Isso daí é, como eu falei, a gestão. É trabalhar com capacitação, treinamento e nunca achar que é demais, porque a autoconfiança ele é o maior risco em todo o processo. É o que ele pode realmente comprometer todo o trabalho, todo o projeto, toda a construção daquilo que se pretende ao longo de uma atividade, principalmente ligada aqui à indústria de alimentos e bebidas, e agora a gente falando um pouquinho da questão do varejo. E outra colocação que eu queria fazer, eu acho que a gente não comentou desde o início, mas é lembrar, né, principalmente que
com certeza há outras pessoas que não sejam técnicos que estão nos assistindo, é que a doença Covid-19 não é uma doença de origem alimentar. Tá? Ninguém vai realmente pegar essa doença pelo consumo de alimentos e bebidas. O vírus ele não consegue se multiplicar nos alimentos e bebidas. Ele precisa realmente de um hospedeiro animal ou humano para que ele venha se multiplicar. Então, a nossa grande preocupação é basicamente o quê? É com a questão do contato, superfícies e principalmente com essa aproximação pessoal, principalmente de pessoas que possam tossir, falar e gotículas de saliva realmente contaminadas, acabar contaminando outros indivíduos, outros colaboradores e outras pessoas envolvidas no processo. Obrigado, André. Alguém da mesa ainda quer fazer alguma colocação? Que depois dessa pergunta, eu acho que eu vou encerrar a nossa mesa assim, né, com as despedidas de cada um. Alguém sobre esse aspecto? Zé Antunes, Letícia, querem fazer mais alguma colocação? Não? Então, gente, olha, eu queria agradecer imensamente, não só, né, aos membros da mesa que estiveram aqui presentes, a Letícia, Zé Antunes, André, né, como também eu quero agradecer, né, de novo ao CRQ, ao setor de comunicação do CRQ, e agora, no encerramento, o André, quando ele começou a falar, ele falou da Câmara Técnica, né, eu sou coordenador da Câmara Técnica, e eu quero agradecer aqui de público imensamente a participação da Ângela Aparecida Lemos Furtado, do Gustavo Luiz de Paiva Anciens Ramos, o outro Gustavo, Henrique Palhares Miranda, e o José Luiz Ramírez Acheri, que são os outros membros da Câmara Técnica, que tiveram grande participação em todo esse processo de contato com as pessoas, redação da cartilha, com várias sugestões, discussões, várias reuniões, até a gente chegar na cartilha que está sendo distribuída, no convite às pessoas e na formação dessa primeira mesa, tá? E que a gente espera que haja, então, uma segunda edição, onde a gente vai, então, partir do distribuidor para o consumidor, com os outros membros, com os outros especialistas, né, que participaram também da elaboração da cartilha, que vão ser a Luciana Maria Ramírez Esper, da UF, o José Francisco Pereira Martins, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? E a professora Rinaldine Filipe Tancredi, da Unirio. Tá? Então, eu espero que a gente possa, em breve, anunciá-los também, né? E, enfim, agradeço a disponibilidade que vocês tiveram na redação da cartilha, na preparação para essa mesa. Muito obrigado, né? E aí eu vou deixar cada um de vocês fazer as suas próprias despedidas. Acho que é interessante vocês se colocarem também no final aqui da nossa mesa. Então, por favor, começar pela Letícia. Eu quero só agradecer, aprendi bastante hoje aqui, conversando com os meus colegas, que a gente sempre vai aprendendo. E eu quero terminar com uma frase que eu gosto bastante, que é: saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, a gente tem que agir, a gente tem que tomar consciência de tudo isso que está acontecendo, o vírus está aí, não adianta a gente ficar na negação e assumir as nossas responsabilidades perante empresa ou perante consumidor. Então, eu quero terminar falando isso. Meu muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado dessa primeira mesa redonda. Ok. André? Em nome da Embrapa, eu gostaria de agradecer especificamente à unidade que eu estou lotado, né, Embrapa Agroindústria de Alimentos, localizada no bairro de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer essa oportunidade, ao convite pela Câmara Técnica de Alimentos e Bebidas do SRQ, e gostaria de deixar um recado bem esperançoso, né? Porque a gente verifica vários setores da economia regredindo, e o setor de alimentos e bebidas, ao contrário, ele não regride. É um orgulho muito grande para o nosso país, que nessa época de pandemia, né, muitas pessoas se dirigiram rapidamente ao supermercado,
pensaram que estavam na década de 80, né, onde o Brasil tinha uma insegurança alimentar muito grande. Só que o Brasil hoje é uma grande potência. Ele produz quantidade de alimentos e bebidas para alimentar toda a sua população, hoje estimada ali em torno de 211 milhões de habitantes, e mais 6 vezes a quantidade em relação à população que nós temos. Ou seja, a gente consegue alimentar 7 Brasil espalhados pelo mundo. Então, é muita gente, a gente tem um trabalho magnífico, as indústrias de alimentos e bebidas aumentaram as suas capacidades, eu tenho contato com muitas delas aí pelo Brasil, aproveito esse momento de quarentena para fazer o contato com alguns setores, e pelo que eu ouço, é basicamente que a indústria está contratando novos colaboradores, ou seja, no campo não temos crise. Então, o que a gente tem que fazer é basicamente nesse momento, ainda que a gente tem poucas informações, né, sobre o presente vírus, é a gente criar basicamente com os documentos que vão saindo das evidências científicas, orientações para repassar para o setor produtivo, para que realmente eles venham a nos dar essa segurança aqui na ponta, essa segurança que todos os consumidores querem, que é se dirigirem ao mercado e encontrarem todos os produtos que você sempre está acostumado a consumir no dia a dia. Basicamente isso. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Obrigado, André. Zé Antunes. Bem, da mesma forma que o André, também gostaria de agradecer ao CRQ, em nome da Firjan. A gente sempre se sente muito honrado em ter essa parceria com vocês. Desde já, eu já deixo feito o convite a todos para querendo visitar a unidade da Tijuca, que vai ser o novo centro de referência do Senai em alimentos e bebidas. Por gentileza, fiquem à vontade, o convite já está feito, eu espero vocês lá. E eu também gostaria de deixar finalizar com uma visão otimista também. Eu acho que é uma possibilidade que, apesar da época difícil que a gente está passando, é uma possibilidade da gente olhar para dentro das nossas empresas, do nosso segmento, e ver oportunidades de melhoria. Ou seja, a gente tem pontos que, de repente, a própria rotina do trabalho do dia a dia não permite que a gente enxergue, mas a gente tem uma possibilidade de melhorar os processos, eventualmente investir mais em capacitação, em treinamento, efetivamente criar uma cultura de qualidade dentro das empresas, aquelas que ainda não têm, valorizar o corpo técnico de funcionários que as empresas têm hoje. O segmento se desenvolveu bastante, especialmente nos últimos 20 anos. A gente teve um aporte de tecnologia, eu considero que ainda não é o ideal quando você compara, na média, com o que você tem em outros países, mas a gente vem ganhando rapidamente espaço, e acho que é um momento da gente efetivamente olhar para o segmento, traçar caminhos, pensar e se desenvolver mais, efetivamente tornar nossos programas de segurança mais robustos, para que, eventualmente, quando aconteça uma situação similar, a gente esteja mais frágil, consiga superar isso de forma mais rápida e volte à normalidade num prazo menor. Mas o que eu tenho certeza é que a gente vai superar isso e que, quando a gente sair disso, a gente vai estar mais forte. E isso gostaria de agradecer a parceria de todos nesse evento. Olha, muito obrigado a todos os membros da mesa. E, claro, eu não posso deixar de agradecer a todos os espectadores, todas as pessoas que presenciaram essa live, tá? A gente, como eu falei, a gente vai tentar fazer mais uma, né, para detalhar melhor a questão do distribuidor para o consumidor, né, que vai ser o objetivo da próxima mesa, tá? Mas muito obrigado, né? E, por favor, mandem sugestões, a gente vai estar aberto a sugestões dos nossos espectadores, porque o objetivo, né, desse programa, o objetivo do Conselho é servir a sociedade. Esse é o grande objetivo que a gente tem, tá bom? Então, de novo, muito obrigado a todos. Eu vou pedir, então, ao Floriano que encerre a nossa live, tá?
e com esse agradecimento aos nossos espectadores e a todas as pessoas que puderam ajudar para que ela acontecesse. Obrigado.